O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho alimento para comer, que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita.
O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, o outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como viver sem isso? A água é vida. Nós precisamos, para ter possibilidade de vida fora do planeta, só se encontrar água. Sem água nós não vivemos. E aquela mulher foi àquele poço para justamente pegar água. Hoje nós temos água encanada, chega em nossas torneiras. Tempos remotos não eram assim. Baldes e baldes, ir até um poço e ali poder então levar água para a sua casa. Só que nesse encontro dessa mulher que vem buscar saciar a sua sede, nós temos um outro que vai até o encontro dessa mulher, que também está com sede. São 2 sedes aqui. Nós que temos sede da água, e ele que tem uma sede, a sede do ser humano. Só que o ser humano não se sacia somente com esta água. A biologia, a nossa genética, o nosso ser precisa, o nosso organismo precisa desta água. Mas nós, seres humanos, que fomos a imagem e somos a imagem e semelhança dele, existe dentro de cada ser humano, independente da raça e do credo, ou até mesmo sendo ateu, um desejo de se saciar. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Porque nascemos, porque viemos aqui, porque vamos morrer. Qual é o sentido da nossa existência? Esta é a sede que todo ser humano tem. Assim, a sede biológica e a sede existencial se encontram com ele, que tem sede do ser humano. Jesus se sacia, não somente com o pão material, e não só com a água da natureza, mas no encontro com o ser humano. Meus irmãos, neste Evangelho, nós temos então o encontro de 2 pessoas aonde? Num poço. Para o mundo bíblico, para os judeus semitas daquele tempo, quando se conta esse Evangelho e narra esse Evangelho, é muito claro. Um homem e uma mulher num poço, biblicamente falando, todos que se encontraram no poço nessa hora, se casaram. É como se antigamente na pracinha do shopping, a praça de alimentação, que ele ia se encontrar, ou talvez no Facebook hoje, no Orkut no passado, no Instagram, ou seja, redes sociais onde nós nos encontramos. Então o que nós temos aqui? Uma cena de um matrimônio. Moisés encontrou uma mulher no poço, Isaac encontrou Jacó, e todos ali, no poço. E aqui estavam no poço de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Então, 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel.
E ali que então ele buscava o alimento. E tudo começou no poço. Nós temos a mulher, a samaritana, que não tem nome. Não tem nome. Quem é essa samaritana? Ontem. E quem é a samaritana hoje? E quais são as águas ou os líquidos que nós bebemos e que nós devemos beber? Para que nós possamos entender este evangelho, temos que voltar, eu tenho que contar alguma história bíblica. Tenho que contar um pouco a história de Israel, para que vocês possam mergulhar. Estamos no evangelho de São João. João é diferente dos outros 3 evangelistas. Enquanto os outros 3 narram fatos históricos do Cristo encarnado, João, ele faz uma teologia da vida de Cristo. João foi o último a morrer. Ele viu todos os evangelhos sendo escritos. Então ele consegue ao presenciar a vida de Cristo, era o discípulo amado, o mais novo. Ele então lê a história, conta uma teologia. Povo de Israel, Jacó tinha 12 filhos. Antes de morrer, Israel, Jacó, distribuiu a sua terra, o seu patrimônio para os filhos. E cada um ficou com um pedaço de terra. Esses filhos foram morrendo, os herdeiros foram permanecendo, até que esses 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, de Jacó. Sendo que 10 ficavam no norte, 2 ficavam no sul. A do norte era a região da Samaria, a do sul da Judéia. O que acontece? Por que a briga entre samaritanos e judeus? Os do sul percebem que os do norte começam a se misturar com outros povos, outros credos. E é por isso que os do sul vão dizer que esses estão afastando da fé. Não são mais fiéis às leis de Israel, de Jacó. Por isso a controvérsia. Jesus, ele está num ponto e vai em linha reta para o outro ponto. Havia um caminho que ele podia passar e chegar ali. Mas o que ele faz? Ele dá uma volta para chegar aqui. E nessa volta é aonde? Samaria, onde o judeu não gostava muito de passar. Porque o povo do norte havia se apostatado, misturado com outros credos e se perderam na fé e nos costumes. Então Jesus dá uma volta para encontrar com aquela mulher. Ela então vem buscar água, era meio-dia. Interessante a hora marcada, era meio-dia. Esta mulher busca e começa um diálogo. Ele diz: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, era você que iria me pedir. Porque se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela diz: então me dá desta água. Me dá desta água. Só que de repente Jesus faz uma pergunta: vai chamar o seu marido. Ela pede a água e ele manda chamar o marido. Ela diz: eu não tenho marido. É verdade, você teve 5 maridos. Ela fica espantada. E o que você tem hoje não é seu. O que está querendo dizer com isto? Dever de casa depois para vocês. Cheguem em casa, peguem a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 17. Lá conta, no momento em que o povo do norte foi invadido, 5 povos diferentes passaram a habitar na Samaria. 5 povos
com cada um com seu credo, com seu Deus. O que aconteceu então? O povo da Samaria, ao se misturar com outros credos, foi se perdendo. Diz Jesus: você quer da minha água? Só que você casou com outro. O casamento aqui não é um casamento, não é que a mulher se deitou com 5 homens. Casamento no mundo bíblico é tão sagrado. Não é à toa que o matrimônio é comparado com a união de Cristo com a igreja. No mundo de Israel, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus é o noivo e Israel é a noiva. O primeiro milagre, ou o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de São João, qual foi? Qual o primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná. Bodas de Caná, o que é? Que é uma simbologia. Na Bodas de Caná, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho, ou seja, o povo de Judá, o povo judeu, tinha água, mas não tinha vinho. Eles tinham a água, mas a alegria não tinha mais neles. Bodas de Caná é o milagre, é o Deus visitando o povo judeu e trazendo alegria. 2 capítulos de novo mais à frente, capítulo 4. A samaritana é o Cristo que vai ao encontro dos que se afastaram, que não tem água. O judeu ainda tinha água, os samaritanos nem água tinham. E Jesus vai ao encontro daquela que se afastou, que se misturou com outros credos, outros povos, outros costumes, e diz: eu vim aqui te dar água, mas você está casado com outro. E os casamentos que você teve, você está aí abandonada. Ela diz, ela se perde na tradição. Então, vocês dizem, judeus, que devem adorar a Deus em Jerusalém, que fica no sul. Os judeus brigaram com os samaritanos do norte, porque eles deixaram de vir a Jerusalém e construíram um templo no norte, na Samaria, e se perderam. A samaritana diz: vocês dizem que a gente tem que ir lá embaixo para poder adorar a Deus? Jesus diz: ô samaritana, sim, a salvação vem pelos judeus, mas vai chegar uma hora, e é agora, que em qualquer lugar do mundo poderá se adorar em Deus, em espírito e em verdade. Porque não é ir a Jerusalém, mas é acolher o Filho, o Cristo, é se casar com Deus. Ela então fica sem ração, se enche e vai ao encontro da sua comunidade e diz: gente, eu acho que encontrei o Messias. Ela ainda não tinha certeza. A comunidade então vem até Jesus, e ali no diálogo, depois de 2 dias juntos, é que esses passam também a aceitar que aquele Jesus era o Salvador do mundo. Quem é a samaritana hoje? Meus irmãos, a samaritana antigamente, ela é símbolo da igreja. É a igreja, nós igreja, que não somos judeus, que acolhemos a palavra e bebemos da água viva. Quem é a samaritana hoje? A samaritana ou samaritanos são aqueles que nasceram na fé católica, cristã. Foram cristãos um dia, foram batizados, talvez crismados, comungaram, fizeram a primeira Eucaristia. Só que foram crescendo e foram tomando conta e contato com outras culturas, credos. Entrou na faculdade, entrou na universidade,
De repente o meu Deus cai por terra, jogam muita metralhadora em cima do meu Deus, da minha igreja, e ali apresentam outros 5 povos, 5 culturas, apresentam outros pensamentos diferentes. E aí o contato com o diferente faz com que eu balance a minha fé. Nunca na história da humanidade, desde a era do fogo até agora, nunca o ser humano, uma sociedade, teve contato com outros tantos diferentes como agora. Nunca, como antes, o ser humano tem tudo à sua frente. E é interessante, estamos vazios, estamos perdidos. Nós, os judeus, o que seja ali no caso da metáfora do evangelho aqui de hoje, tentaram permanecer fiéis. Os samaritanos são aqueles que se afastaram da igreja. Por algum motivo e outro se afastou da fé. E assim hoje tudo é permitido. Não se sabe mais quem é cristão e quem não é cristão. As práticas de credos diferentes se misturam no nosso credo. Espíritas, budistas, muçulmanos, cada um com a sua própria filosofia e pensamento, pagãos, ateus, filósofos, sociólogos, outros tantos vamos tomando contato. Pegamos um celular e hoje que me dá a possibilidade de conhecer o mundo, de ter acesso a tudo, toda a biblioteca do mundo. E com isso na nossa cabeça que é bom a gente ampliar, é bom conhecer o diferente, é bom você ampliar horizontes, desde que eu tenha firmeza da minha fonte, da minha raiz. Os samaritanos se perderam porque se tornaram um povo miscigenado. E de repente não adoravam mais ao Deus de Israel, adoravam a outros deuses. Talvez aqui não tenha nenhum samaritano, sejamos todos discípulos de Cristo. Mas os samaritanos estão tomando conta do mundo. Estão casando, e aí detalhe, né? Quando eu caso com outro Deus que não é Ele, eu nunca estarei saciado. Se eu, a partir que eu saio da igreja, um filósofo mata a minha sede, ou talvez um prazer mata a minha sede. Eu saí, fui para um carnaval e de repente encontrei um mundo de meu Deus, que agora eu começo a alimentar, e aquilo é o meu Deus. Eu casei com aquilo, eu casei com trabalho, eu casei com prazer, eu casei com dinheiro, eu casei com poder, o que seja, são os matrimônios que nós buscamos alimentar e saciar a nossa alma, e a gente vai achando que isso é bom. Só que quanto mais eu me envolvo nesses matrimônios, mais vazio eu vou ficando. Só existe um, gente. Só um esposo que é capaz de saciar a alma humana. Você pode lutar, você pode esbravejar o que for, não adianta. Só tem um que tem palavra de vida eterna. E é Ele que move mundos. Ele, em vez de vir uma reta, Ele vai dar uma volta para poder encontrar quem? Aquele que se perdeu. E dizer para esta pessoa: eu quero te dar uma água viva. Eu quero te dar o sentido da tua existência. Basta você agora separar, divorciar dos maridos que você teve na sua existência. E passa a ser fiel a mim. E se você casar comigo, se você voltar para mim, você vai entender o que é melhor. Você nunca mais terá sede. Amados irmãos, todo padre por aí afora atende todos os dias as angústias humanas. Não está fácil o mundo de hoje, até para nós sacerdotes. Infelizmente no Brasil tem crescido, por incrível que pareça, o suicídio de padres.
uma sociedade que está perdida. E nós estamos fazendo do alimento da nossa alma um prazer instintivo. Só que os prazeres vão nos sugando e ele não nos liberta, nos escraviza. É comum nos atendimentos virtuais ou presenciais encontrar pessoas: padre, eu não sei, mas falta alguma coisa aqui dentro. Eu tenho tudo, mas não sei, há um vazio. Eu chego em casa, parece que está faltando alguma coisa, mas eu tenho tudo, mas não sei o que é. Posso comprar, posso viajar, posso fazer o que for, mas... E cresce avassaladoramente essas pessoas. Um dia, atendendo uma pessoa, ele dizia: padre, já mais adulto, eu tive todos os prazeres da vida. E eu queria saber para o senhor, perguntar, porque eu não consigo ficar com ninguém, não dura o meu relacionamento. Onde está errado, padre? Eu não aguento mais isso. Eu falei: ô filho, só tem uma coisa a te dizer: você nunca amou o filho, nunca te ensinaram a amar. Você buscou ver pelo seu prazer, você foi egoísta a vida inteira. Talvez você não tenha culpa disso, talvez não te ensinaram a ser o que deve ser, e você se acostumou com isso, e foi vivendo do prazer, da alegria daquele momento momentâneo. Só que passou, e hoje você está aí, seco. Padre, o que eu devo fazer? Ô filho, vai demorar um bocado, porque foram anos e anos e anos bebendo água de esgoto. Tem que purificar, tirar, e talvez eu não sei se você vai ter força suficiente para conseguir, porque você foi viciado uma vida inteira bebendo água de esgoto. Meus irmãos, nem toda bebida é a melhor. Nada substitui isso daqui, tá? Está com sede? Olha a água mineral. Nada substitui isso aqui. Porém, eu posso ter outras bebidas que me dão a sensação de saciedade. Quem foi para a praia hoje? Calorzão, sentou, abriu a sombrinha lá, abriu uma gelada, oh maravilha, pegou uma verdinha e bebeu. Isso desce redondo, vai abrindo e dá, ai que delícia para quem gosta. Eu posso passar o dia inteiro bebendo uma cerveja, ou um gin, ou um drink, ou um vinho branco, que vai me dar um prazer naquele momento, mas todas essas bebidas te ressecam. Todas elas sugam de você, e a te dar a impressão de que você está, o quê? Matou a sede, mas não matou. Nada substitui a água. Você pode ter uma vida com vários prazeres na vida, e você acha que está bebendo, e que está se nutrindo. Uma hora, se você não beber da água verdadeira, você vai estar ressequido. E não tem outra água pura que não seja Jesus Cristo. Pode rodar, pode falar o que for, não adianta. É o cristianismo, com os seus pecados feitos pelos homens, mas é o cristianismo que sacia a água, a vida do ser humano. Nada substitui a pessoa de Jesus Cristo. Não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, não é o filósofo A, B ou C, nem é o seu professor, nada, nem a ciência. Nada substitui o vazio humano. E a água pura é a água de Cristo, a água viva. Espero que possamos ter essa consciência e certeza. Se eu tenho isso firmado, eu posso conversar com quem for, posso ir para dançar, posso comer, posso beber, posso misturar com o mundo inteiro, mas eu sei o meu lugar. Agora, quando eu não tenho essa firmeza, se eu misturar com um pouquinho de diferente, eu me perco.
A samaritana, logo descobriu isso, embora não tinha certeza, ela foi ao encontro das pessoas da comunidade. Ei, eu nunca vi alguém falar assim. Vamos lá, gente, vamos lá. É impossível encontrar com água viva e não evangelizar. Você está com sede? Aonde a sua alma tem encontrado a saciedade? Você está casado com quem, meu filho? Com quem que é a sua dependência? É o trabalho? É o sexo? É o dinheiro? É a vaidade? Com quem é a sua dependência que você vive todos os dias? Pode ter certeza que esses maridos todos vão te trair, mas se você encontrar água viva, essa irá matar a sua sede da sua existência. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.